Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Até aí. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, como sempre falamos, de modo público, sem que haja nenhum impedimento. Pedimos ao Senhor que, enquanto isso for possível, que a gente valorize esse momento, esses instantes, e que a gente possa cada vez mais buscarmos este encontro aqui público com as nossas famílias, em louvor e adoração ao Teu nome, como já fizemos desde o início deste dia e agora também no início deste culto, louvando, engrandecendo, reconhecendo que o Senhor é vencedor acima de todas as situações. Podemos ter absoluta certeza de que não há nenhum vencedor além de Cristo, e nós vencemos porque somos dele, do Senhor, do seu Filho. Então te agradecemos por esta liberdade, mais do que política, mais do que social, mais do que qualquer outra coisa, essa liberdade que temos em Cristo Jesus, e podemos acessar o trono do Santo, dos santos, que é o Senhor, e podemos falar com o Senhor. E agora abrimos a Tua Palavra e também lemos em nossa língua, e de forma clara, inequívoca. E está claro pela leitura, mas o Senhor nos dá o privilégio de gastarmos alguns momentos pela iluminação do Teu Espírito, para entendermos, nos aprofundarmos, retirarmos mais lições, alertas, admoestações para as nossas vidas. Nos ajude como igreja que somos do Senhor, a entendermos que aqui viemos nessa noite para glorificar o Teu nome, mas para nos preparar para as missões que temos durante toda a existência nossa neste mundo. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós estamos, como já sabemos, numa época de bastante despejo de erros teológicos e falsos mestres prosperando com esses erros propositadamente. A gente lê, vocês também, nós observamos isso claramente, e às vezes algumas pessoas até perguntam, não é? Por que as pessoas prosperam tanto esse tipo de pregação? E a gente sempre conversa porque é mais fácil, não há nenhuma cobrança, né? Não há exigências, a não ser a exigência, às vezes financeira, né? Que você possa, quanto mais você ofertar, mais você vai ser abençoado e assim por diante. E esse tipo de pregação, ela acaba acariciando as nossas mentes e a gente facilitar um pouco o evangelho, de certa forma. Você ouvirá esses falsos mestres falando sobre cura, não que Deus não cure. Faço aqui o disclaimer, como falam, né? Sempre falo, fazer o reparo, não que Deus não cura, Ele cura sim, nós sabemos isso. Mestres também falando sobre dinheiro, de prosperidade, não que Deus não nos oferte também recursos, às vezes a mais do que precisamos para repartirmos, e que Ele também nos dá prosperidade, isso é fato. Mas uma coisa que muitas vezes nós não vamos ver essas pessoas pregando é sobre a volta de Jesus, o seu reencontro com Jesus, o seu compromisso com Jesus, o fato de que o cristianismo não é uma religião de facilidades como a gente pensa, não é somente nós vivemos de uma forma que nós nos sintamos bem, né? Às vezes a gente até escuta essas frases, procura uma igreja que você se sinta bem, não é? Às vezes a gente escuta isso. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o contrário, não, procura uma igreja também que te incomode, que você não se sinta só bem o tempo todo, mas que no final do culto o pastor está ali para te receber, pegar na sua mão, e você não sai por aqui, né, para não encontrar, porque ele pegou pesado hoje, não quer nem conversar com o pastor.
Não é que a gente tem que fazer esse tipo de coisa o tempo todo, mas às vezes há momentos em que a pregação da palavra incomoda, e não poucos pastores acabam cedendo a essas tentações e não pregar esse tipo de coisa, exatamente para poder manter tudo no status tranquilo, sem nenhum incômodo. Aqui, esse texto, nós não observamos isso. Paulo não está, nesse momento, procurando trazer facilidades. O que ele está dizendo sobre o porquê há mais dificuldades do que deveria haver. Já o cristianismo já é uma série de exigências com relação a seguir a Cristo, como nós estamos aprendendo, mas há situações em que nós complicamos aquilo que é simples. A carta de Paulo, como nós já falamos na outra exposição para trás aí, que ela foi escrita por Paulo aos Gálatas por volta do ano 49, 50 depois de Cristo, e é uma das epístolas, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Ela então foi endereçada às igrejas da região da Galácia, localizada no centro da atual Turquia hoje. Então, Galácia hoje é ali no centro da Turquia. E tem como tema central esta carta a relação entre fé em Jesus Cristo e a observância da lei de Moisés. Então, o contexto dessa carta, após a pregação de Paulo lá na Galácia, alguns judeus vieram ensinar aos novos convertidos que a circuncisão e a observância da lei, o fato da necessidade de fazer a circuncisão, eram necessárias para a salvação. Além de Cristo, era necessário cumprir estes ritos para a salvação. Era Cristo mais alguma coisa, é o complemento, né? Isso gerou uma certa controvérsia muito grande dentro daquela comunidade cristã, já que Paulo pregava o evangelho da graça, que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Aqui fica mais um acerto aqui, né? Não que quando nós somos salvos por Cristo Jesus que devemos desobedecer à lei, mas era o contrário, né? Olha, a salvação não é por você obedecer a alguma coisa que você consegue por causa da sua estrita obediência à lei, Deus acaba ficando devendo a você. E Paulo então prega o evangelho, e Jesus Cristo dizendo claramente que a salvação é pela graça, não vem de nós, mas é um presente de Deus, exatamente para que a gente não se glorie, como diz em Efésios. Então, na carta, os judaizantes, chamados judaizantes, eram aqueles que eram cristãos judeus, queriam judaizar, né, digamos assim, dizendo que um não-judeu, quando se convertia, se tornava cristão, só poderia de fato ser cristão se obedecesse às leis dos judeus. Então, não era a pura graça de Deus. Então, nessa carta, Paulo defende que a salvação é um dom de Deus, concedido pela graça, e que a observância da lei não justifica diante de Deus, mesmo porque nós não conseguiremos, ninguém conseguirá obedecer completamente essa lei. Por isso que ela nos diz claramente, como o pastor está pregando sobre Romanos, ela denuncia a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de sermos alguma coisa por nós mesmos. Esse é a grande chave da mensagem cristã reformada. Nós somos salvos pela... Isso é que fez toda a diferença. É por isso que nós não somos hoje católicos, apostólicos, romanos. Você é um cristão reformado porque você entendeu pela graça de Cristo, pelo Espírito de Deus, que você é salvo pela graça. Se fosse por você mesmo, nós não teríamos nenhuma condição de permanecer nesta fé. Então Paulo diz claramente, ele argumenta que aqueles que se submetem à circuncisão, à lei de Moisés, estão se afastando da graça de Cristo, do verdadeiro evangelho. Aqueles que estavam seguindo as ordens dos judeus, dos judaizantes, eles estavam crendo num evangelho que não era o evangelho da graça. Então Paulo está nesta carta fazendo uma defesa apaixonada da doutrina da justificação pela fé e um alerta contra o legalismo religioso, aquele que às vezes invade os nossos corações
de achar que nós podemos sim, porque somos bons cristãos, entregamos os nossos dízimos, frequentamos todos os cultos da igreja, temos a carteirinha de membro da igreja, que nós não temos, né? Mas em alguns lugares, até no sistema dá para gerar uma carteirinha e assim por diante, a gente está tudo bem. E não é isso, e essas questões não são primárias, digamos assim. Então Paulo ataca essa heresia, ele chama de outro evangelho, e ele defende, portanto, a sua autoridade de apóstolo e ensina que a salvação depende da fé e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Então o trecho que nós lemos é basicamente um momento em que Paulo começa, antes de introduzir tudo o que ele vai falar lá sobre essa questão da liberdade em Cristo, ele tem uma mensagem de espanto. Antes de começar a mensagem, ele traz isto aí para nós. O trecho que nós lemos pode ser colocado em termos dos perigos que devem ser evitados, que tem por objetivo, segundo Paulo, de tornar o evangelho como sendo uma mensagem substituível, ou até mesmo de menor valor, por outra espécie de nova mensagem, melhor ou mais eficaz, mais completa. Então nós queremos falar um pouquinho sobre estes perigos. O primeiro que a gente pode ler está aí, logo no versículo 6, ele diz: estou muito surpreso que vocês estão passando tão depressa. Na versão Almeida atualizada diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E na nossa versão adotada: estou muito surpreso de ver vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, o primeiro perigo que a gente pode pensar aqui em termos de uma proposição seria o perigo da precipitação e da imaturidade doutrinária. Como isso é perigoso, né? De sermos imaturos doutrinariamente, de não conhecermos o evangelho no qual nós cremos, de não sabermos o porquê nós estamos aqui. E o porquê nós podemos ter a certeza de que se acontecer alguma coisa conosco agora, antes do nosso corpo tombar, nós estaremos, pela graça de Cristo, com Ele na eternidade. Então, olha o que Paulo diz: admira-me, ou estou muito surpreso. O apóstolo está surpreso com o modo como os irmãos da Galácia têm sido tão imaturos e tão precipitados. E essas palavras de Paulo, elas refletem uma exortação dele quanto à superficialidade. Isso está ocorrendo com aqueles irmãos por causa da superficialidade dos Gálatas em relação àquilo que eles aprenderam. O pastor Sérgio orou agora pelas crianças, né, e estava dizendo: olha, que aquilo que elas aprendem, né, através dos professores de ministério infantil, que seja de alguma forma aprofundado no coração delas, para que elas possam crescer, e também conosco, da mesma forma. Então Paulo está surpreso porque aqueles irmãos, de alguma maneira, permaneceram muito superficiais em relação ao aprendizado do que é o evangelho. E a admiração de Paulo não é retórica, ele não está assim: como eu estou surpreso. Ela é uma admiração autêntica, porque o evangelho pregado, ele é plenamente capaz e graciosamente de salvá-los por completo. Então, colocar a graça de Deus como um princípio de menor valor ou incompleto, ou seja, é aquilo que a gente fala em muitas teologias por aí, né? Especialmente aquelas que nos faz, que leva as pessoas a fazer romarias e assim por diante, é que eles entendem que Jesus, ele pagou a dor do pecado, mas não a pena. Então, ok, ele morreu na cruz por nós, mas ele ainda precisamos completar. Então a gente tem as penitências, exatamente a complementação do que Cristo fez. Ele pagou a dor, mas nós devemos pagar as penas. E por isso precisamos complementar cada vez mais. Basicamente, o que Paulo está dizendo: eu estou surpreso com isso. Vocês estão permitindo que o evangelho de Cristo seja incompleto. Isso, Paulo diz: eu estou muito surpreso, estou admirado. E não é admiração retórica. Alan Cole, autor do comentário de Gálatas,
quanto a esse verbo de surpreender, né, de Paulo ficar admirado, ele sustenta que esse verbo, que Paulo usa esse verbo no objetivo de demonstrar que ele está assustado com um mal grosseiro. Um mal grosseiro por conta daqueles que foram evangelizados pelo verdadeiro evangelho. É grosseiro o que estava acontecendo. Vocês são salvos e livres em Cristo, mas vocês estão dizendo não, a obra de Cristo não é suficiente. Certa feita eu vi numa igreja dessas neopentecostais, lá na frente, né, propaganda e tal, uns pastores vestidos de sacerdotes, bonito, né, todo mundo de sacerdote, com aquela roupa, estola sacerdotal, e lá no palco, né, tinha uma cortina e tinha uma arca da aliança lá. Então os pastores vinham, algumas líderes vestidos de levitas, pegavam os pedidos das pessoas e entravam lá dentro e oravam. Não é bonito? Parece ser uma coisa bonita, mas isso causa espanto. Da mesma coisa que se Paulo tivesse presente numa coisa dessas, acho que ele dava um ataque cardíaco, fulminante. Porque o que está fazendo ali é dizendo, o véu não foi rasgado, o sacrifício de Cristo não foi aceito. Simples assim. Eu estou numa igreja evangélica falando de Jesus Cristo, mas eu estou dizendo para vocês que o evangelho, a cruz de Cristo não foi suficiente, o véu não foi rasgado. Eu ainda continuo tendo aquela separação. Parece bonito liturgicamente, mas é uma heresia. E é interessante que muitos irmãos que estão ali, irmãos mesmo, que conhecem a Cristo, que oram a Ele, que clamam pela graça de Cristo, vai lá e entrega isso, sem perceber essas minúcias. Por quê? Superficialidade, pouca contato com as Escrituras Sagradas, pouca percepção de estudo, de leitura, de comprar mesmo o livro, de ler a Bíblia diariamente, de inquirir, de perguntar, de aprender, de continuamente aprender. Então, o Paulo está assustado com esse mal grosseiro. Essa é uma questão muito séria. O verbo é o mesmo usado para demonstrar uma admiração espantosa, por exemplo, diante de um milagre, né? É basicamente uma coisa fora da... se assusta, né, com uma coisa ilógica. O milagre é algo sobrenatural, e aqui é o mesmo aspecto de dizer, eu não posso acreditar no que eu estou vendo. Esse espanto aqui é usado de forma a dizer, isso não pode ser facilmente entendido. Como isso pode estar acontecendo depois de eu ter ensinado tanto para vocês? Paulo dizendo. E ele diz, vocês estão passando, né, admira-me que vocês estão passando. E aqui o comentário de Calvino, ele diz assim, o apóstolo parecia dizer que os crentes estavam apenas no processo de queda. Era como se Paulo estivesse dizendo, ora, não digo que já estáis completamente separados de Cristo, se fosse o caso, seria muito difícil retornar ao caminho. Então Paulo está escrevendo para esses irmãos porque eles estão num processo perigoso. E Calvino diz que é como se ele estivesse dizendo assim, olha, nesse momento crítico, não deis nem mais um passo adiante, retrocedei imediatamente. É dizer claramente, Gálatas, parem, não dê mais nenhum passo nessa direção, retrocedam imediatamente, diz Calvino nesse ponto. Eles estão passando tão depressa. Esse advérbio que coloca tudo na perspectiva do imediatismo. Alguma coisa estava acontecendo com esses irmãos, que eles estavam sem refletir, sem se aprofundar, sem questionar, aceitando as sugestões. Descreve uma ação que é feita com urgência, rapidamente, logo, o mais depressa possível. A mesma palavra traduzida por precipitadamente em 1 Timóteo capítulo 5, 22. A ninguém imponhas a mão
precipitadamente, tão depressa. É algo feito sem muita reflexão ou sem bom senso. E passando tão depressa, aí vem o motivo para outro evangelho. Paulo está dizendo, ainda que possas chamar de evangelho aquela falsa doutrina, ela não é verdadeira, ela é falsa. E a gente chama isso de lei da não contradição, né? Para entendermos esses dilemas claramente. Para Paulo não há relação alguma com o verdadeiro evangelho gracioso de Jesus Cristo, com aquilo que é e pode ser trocável. Então, ao chamar de outro evangelho, Paulo não está tentando introduzir uma possibilidade de boas novas, mas aqui é uma afirmação mesmo irônica, uma troca digna de escárnio. Paulo deixa claro que se alguém deixa de confiar plenamente na graça de Deus, mesmo que seja com a intenção de completar essa graça, não é no evangelho de Jesus que ele crê, mas em outra coisa, qualquer outra coisa que não o verdadeiro evangelho. O adjetivo outro é usado para caracterizar a oposição de A contra B, e aí é onde a gente entra com essa questão da chamada lei da não contradição, ou seja, A não pode ser A e B ao mesmo tempo. Paulo está dizendo, esse evangelho que eu preguei para vocês não pode ser o evangelho de Cristo e esse evangelho ao mesmo tempo. É contraditório. Em lógica, né, a gente aprende que algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Outro aqui não é a possibilidade de haver um outro evangelho com proposições e aspectos diferentes do Cristo, de igual forma, mas que mesmo assim, mesmo sendo diferente, ele podia ser verdadeiro. Não, quando ele fala outro evangelho, está dizendo algo que não é uma contradição. Não pode. Como se disséssemos, como uma maçã, que é a mesma coisa que uma laranja, porque elas são fruta. As duas são frutas, então é a mesma coisa. Eles estariam usando uma premissa verdadeira, ambas são frutas, maçã e laranja, para induzir uma conclusão como se fosse verdadeira. Ou seja, maçã e laranja são as mesmas coisas. Não são. Então, quando ele diz outro evangelho, não é uma outra possibilidade. Ele está diametralmente, ele está em oposição ao verdadeiro evangelho, portanto, não pode ser verdadeiro. Não pode ser verdadeiro. Se Paulo dissesse, ok, não tivesse dado nenhum problema, não tem problema nenhum, vocês estão apenas completando aí, isso violaria a lei da não contradição, porque não é possível que algo seja e não seja ao mesmo tempo. Então Paulo diz claramente, vocês estão passando para outro evangelho, daquele que vos chamou, né? E ele faz uma alusão à vocação eficaz de Deus para seu povo, como já vimos numa certa ocasião, quando eu preguei, acho que foi na anterior. Essa vocação de Deus, essa vocação eficaz, ela produz o resultado desejado. Por isso é possível que aqueles que já haviam passado para outro evangelho não tenham sido eficazmente chamados, apenas tiveram uma audição muito superficial do evangelho. E alguns que estavam nesse processo, como Calvino está defendendo, ele diz, não dê esse passo, volte, retorne. Segundo, a gente pode ver um outro perigo, ele diz, alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho, versículo 7, aí na nossa versão da NAA, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui nós temos esse perigo da perturbação de falsos mestres, eles estão o tempo todo perturbando. E Paulo está dizendo, olha, para a gente evitar esse perigo, nós precisamos vencer essa superficialidade, porque eles vão bater as nossas portas, com literatura, com vídeos, com tudo. E nós precisamos vencer. Diz então esse verbo perturbar, né? É uma palavra que significa atrapalhar. Alguns entre vós estão atrapalhando, confundindo, embaraçando. Biblicamente, isso é
esses sinônimos são lá do dicionário, mas biblicamente o significado não é muito diferente, apenas um pouco mais enfático, considerando o contexto de onde se encontra essa afirmação perturbar, que é igual causar uma comoção interna a alguém, tirar a sua paz de mente, perturbar a sua tranquilidade. Observe que Paulo está dizendo: o evangelho da graça liberta. E esse outro evangelho que esses mestres estão trazendo, esses falsos mestres que estão dizendo o evangelho não é completo, a obra de Cristo precisa de complemento, eles tiram a paz. Eles tiram a paz. Você conhece gente assim, que diz: ok, eu creio em Cristo, mas eu tenho que fazer alguma coisa, tudo que eu faço é para encher tornar Deus devedor de mim. Isso é uma coisa que perturba bastante, que incomoda, e ele usa a palavra certa: causar uma comoção interna, perturbar a tranquilidade. E esses falsos mestres, que estavam determinados em colocar os convertidos não judeus sob o jugo da lei, como complemento do evangelho, foram conceituados por Paulo não como ajudantes, não como pessoas que iriam querer observar o crescimento daquelas pessoas, mas ele os chama de perturbadores, pessoas imbuídas em trazer peso sobre os convertidos, peso que foi tirado pela graça de Deus, que os livrou definitivamente do jugo da lei. Paulo não é indireto ao tratar esses falsos mestres. Ele não utiliza outros adjetivos mais leves para dizer isso. Ele chama de agitadores e terroristas mesmo, mentais, procurando fazer com que as pessoas, ao invés de livres, tivessem seus corações cheios de dúvidas quanto à eficácia do evangelho. E atualmente esses perturbadores são pregadores de religiões que colocam a salvação como sendo algo que as pessoas recebem por causa de seus méritos, sofrimento, penitências e tantas outras coisas, para que de alguma forma ele seja uma boa pessoa. Não raramente a gente vê em algumas igrejas, infelizmente igrejas nossas, nós ouvimos pregações no Antigo Testamento e sem que a graça de Cristo apareça. Então a gente podia, se tivesse um rabino, frequentando a igreja, ele disse: bom, muito bom, não falou de Cristo, está legal, vou frequentar essa igreja. O problema nosso é com Cristo. Isso aí que você falou, de podemos ser uma boa pessoa, seguir esse caminho, sair daqui, olha, eu posso ser um bom pai de família, assim por diante. Então é tentador fazer isso. Só que Paulo está dizendo: a eficácia do evangelho é Cristo. Sem Cristo, qualquer mensagem, qualquer discurso, quaisquer lista de moralidades, elas são insuficientes. Vai te trazer mais problema, porque você não vai conseguir, de fato, cumprir todos esses requisitos de per si, sozinhos. Então, nós precisamos observar isso. Essa perturbação que está frontalmente contra o evangelho de Cristo promove, portanto, essa tristeza, a falta de firmeza, a inconstância. Quando Jesus andava sobre o mar, em Marcos 6, 49 a 50, eles ficaram aterrados. A mesma palavra que essa palavra de perturbação é a mesma palavra, o mesmo verbo aqui em Gálatas. Jesus respondeu assim: olha, não tenham medo. A mesma palavra que Paulo usa, que eles estão perturbando, trazendo falta de paz, trazendo peso sobre as pessoas. A mesma palavra está ali quando Jesus, andando sobre o mar, e os discípulos gritaram: é um fantasma. Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Sou eu. Ele traz essa tranquilidade. A mensagem dele é de pacificação entre o Pai e o homem através dele. Então, em João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração. A palavra aí é a mesma usada por Gálatas. Perturbação. Não se perturbem
o vosso coração, nem se atemorizem, porque eu tenho trazido paz. E os gálatas estavam sendo tentados a deixar isso de lado. Alguém estava pervertendo o Evangelho de Cristo. Tais mestres não tinham outro objetivo senão mudar o Evangelho. Esse Evangelho é de graça e de misericórdia, mas para os falsos mestres, esse Evangelho era apenas um meio para torná-los justos pelos ritos da lei, sabe-se lá com que interesse. Para eles, o Evangelho sem a lei não era suficiente para a salvação. O que Paulo chama de perversão do Evangelho de Cristo era exatamente isso. Achar que o Evangelho não é suficiente. Ele é suficiente. Quando nós pregamos o Evangelho, ele é suficiente para a conversão, para a transformação, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Nada mais podemos fazer. É claro que, uma vez convertidos, nós retornamos para agradar a Deus, e aí vamos obedecendo os mandamentos dele, mas sabendo que se falharmos, e vamos falhar, isso não nos será tirado, porque ele venceu no nosso lugar. Tudo que era preciso cumprir, todos os ritos da lei que precisavam ser cumpridos, o Evangelho da graça diz que Jesus cumpriu. Não tem mais nada para você fazer, nada que você possa fazer. Uma vez a gente falando sobre isso no programa de rádio, alguém perguntando, mas como é que é isso, né? E aí o entrevistado disse, olha, é como se você estivesse entrando numa porta, entre por essa porta, você será salvo, ativamente você entra, mas depois que você entra, você olha para trás daquela porta e diz, se eu não te chamasse, você não teria entrado, e você reconhece isso. Se nós perguntássemos aqui, o que te trouxe para o Evangelho, qual foi a sua... Aí, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse pelo Evangelho da graça, eu não estaria com meu coração cheio, ardendo pela graça do Espírito Santo em meu coração. Eu sei que eu não teria condição. Não fui eu fui atraído. E esses estavam pervertendo o Evangelho, fazendo com que o Evangelho fosse corrupto, menor. Recentemente, uma das figuras com impacto teológico fez uma proposta muito sutilmente carregada de sofismas, que é uma ideia falsa com aparência de verdade. Esse se chama Ed René Kivitz. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, a Bíblia é um livro insuficiente, que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, saltem dessas páginas, promovendo libertação e justiça e relações de amor em nosso mundo. Que bonito! Mas é uma mensagem bem progressista. O que ele está dizendo, e você vendo o vídeo onde ele foi bastante criticado por isso, é o seguinte: há coisas no dia atual, comportamentos atuais, que já se tornaram prática da sociedade e que não estavam descritos pelo Evangelho. Por isso ele é insuficiente. Nós precisamos ressignificar o Evangelho para acolher essas pessoas e elas permaneçam do jeito que elas estão, sendo acolhidas por amor. Isso é perverter o Evangelho. E essas coisas são sutis, são falsos mestres como esses, que nós só vamos poder identificar se nós tivermos uma âncora doutrinária. Aquilo que Paulo está dizendo, não podemos ser superficiais, irmãos de Gálatas, porque os falsos mestres estão aí o tempo todo. E essa ressignificação da Bíblia, esses falsos profetas, como disse alguém, pregam a permanência nesse cativeiro babilônico. Terceiro e último, o perigo de não termos a percepção de julgar desvios teológicos ou para rejeitar manifestações espetaculares que não vêm de Deus e que nesse caso são malditas. Versículo 8 e 9. Veja aí. Mas ainda que nós, olha o que Paulo está dizendo, irmão, preste atenção nisso aí. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema,
Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Então ele destaca claramente que, ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vai além, e aí ele, ainda que nós, quando Paulo está dizendo ainda que nós, o interessante aqui é que essa expressão é o cuidado do apóstolo em dar valor ao evangelho acima das suas próprias palavras. Paulo está dizendo, eu preguei o evangelho para vocês, eu ensinei, o que eu estou ensinando, estou escrevendo é a palavra de Deus que veio à minha mente, mas olha só, que Deus me inspirou para escrever tudo isso, usando o Antigo Testamento, todas essas questões, e Paulo então ensinou, ele tem, digamos assim, se a gente pudesse dizer, é o autor, né, daquele ensino, e ele diz assim, eu não posso mudar esse evangelho. Então ele diz, ainda que nós, e ele dando valor ao evangelho acima de si mesmo, Paulo inclusive coloca o pronome no plural para dizer que não apenas ele, mas quaisquer um dos apóstolos não tinham qualquer direito de pregar além daquilo que Jesus ensinara. O que Jesus ensinou é ponto pacífico, pronto, está pregado. Nem mesmo Paulo, que ensinou, nem eu, nem o pastor Sérgio, nem qualquer presbítero, nem qualquer professor do departamento, do ministério infantil, do ministério, enfim, de todas as áreas, dos jovens e adolescentes, nós não temos, ainda que estudemos, ainda que tenhamos diplomas e uma série de coisas para aprendizado da palavra de Deus, nós não temos a prerrogativa de mudar esse evangelho. E aí, quando isso acontecer, os irmãos têm que fazer como alguém fez num discurso de um certo, não lembro agora na história, que ele começou a pregar heresia, ele levantou, né, foi lá, arrancou o papel da mão e disse, arrancou lá do heresia, heresia, heresia. Há coisas que são tão estranhas e muitas vezes nós vamos assimilando, não, é o pastor que disse, então está dito. Eu me lembro que eu fui visitar uma irmãzinha uma vez, e ela falou, pastor, que bom, eu estou tão triste. Por quê, irmão? Não porque eu ouvi aquele pregador lá na televisão dizer que quem tem o Espírito é só o pastor, eu não tenho, eu fiquei tão triste com isso. E ela estava mesmo amargurada. E eu, minha irmã querida, aí nós vamos explicar isso, né? Mas essas perversões estão aí, é terrível. Então nós precisamos dessa mente clara, temos a convicção daquilo que nós pregamos e ouvimos, para que não sejamos ludibriados. E Paulo está dizendo, ninguém pode mudar, nem mesmo eu, o apóstolo Paulo. Ele diz, eu não posso mudar, nem eu, nem ninguém, nem qualquer dos apóstolos que ensinaram. É correto que compreendamos que eles eram homens inspirados, conforme 2 Pedro capítulo 1, 22, para trazer as profecias e o conteúdo infalível da palavra de Deus, mas também não tinham o direito de mudar essa mensagem de acordo com os teus desejos, quaisquer que fossem eles. A Bíblia, inclusive, relata essas questões, você percebe as fraquezas dos próprios autores. Eles têm que colocar isso lá, eles não escreveram e vamos tirar isso aqui que isso depõe contra mim. Essa prática que eu tive aqui, essa dissimulação, Pedro e Paulo tiveram uma briga por causa de uma questão de ir para os judeus, e Pedro foi, e depois disso ficou lá como se, não, eu não, olha, ninguém olhe para mim. E você vê que se fosse um livro que a gente só, na nossa autoria, teria tirado, tira isso aí da ata, né? Isso aí não está legal não. Mas ele não tinha autoridade para mudar a mensagem de acordo com os seus desejos, sejam eles quais fossem. A obediência ao Espírito Santo era uma marca apostólica, e a desobediência a esse Espírito seria uma pregação não autorizada. Então Paulo exorta os Gálatas quanto a isso, como se dissesse, tenham critério com aquilo que escutam, pois nem mesmo nós apóstolos, que pregamos o Evangelho para vocês, temos o direito de pregar evangelho diferente do de Cristo Jesus, que já foi pregado. E ele vai mais além, ele diz assim, nem mesmo anjo. Aqui entra um aspecto interessante destacado pelo apóstolo. Ele deixa claro que a mensagem cristocêntrica é muito maior do que eles, e até mesmo do que de seres divinos. Nem mesmo anjos têm autoridade para mudar o evangelho de Cristo.
Isso, inclusive, nos alerta para determinadas palavras, entre aspas, acompanhadas de milagres espetaculares, podem ser muito bem, pode ser que não tenham qualquer relação com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Está sendo apenas um meio para enganar aqueles que não são criteriosos com relação àquilo que diz as Sagradas Letras. Então, ele afirma: nem mesmo se ele vier do céu. O aspecto para julgar se ele veio da parte de Deus é a obediência à palavra de Deus, já revelada através das Escrituras, através da Bíblia. Deus não vai permitir que um anjo seja enviado para pregar outro evangelho, outra boa notícia de salvação, não haverá. E Paulo então diz: isso é uma questão doutrinária básica. Não adianta, pode chover milagres, mas se tiver sustentado por um outro evangelho, rejeite. Não adianta ter palavras interessantes, boa comunicação, carisma, aparência de bondade, manifestações de grandes sinais. Se não for fiel à palavra de Deus, não foi por Deus enviado. Não foi por Deus enviado. Não se iludam. E nós só não seremos iludidos se atentarmos para aquele primeiro aspecto. Pare onde estão, não dê mais nenhum passo. Se é heresia, dê um passo para trás. Rejeite imediatamente. Jeremias capítulo 23, versículo 26 a 28 diz: até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio de sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? A verdade é o trigo, a palha não. Então observemos Apocalipse 22, 18 e 19 diz: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Jesus está fazendo aqui uma alusão a estes enganos, a essa mudança da mensagem. Tem gente que olha para esse texto aqui e fica com medo até de escrever do lado da Bíblia ali, né? Eu estou acrescentando alguma coisa aqui, fazer anotação. Já vi muita gente falando assim: olha, isso aí, Deus diz que não pode acrescentar nada. Não, só estou fazendo anotação, não estou acrescentando nada não. E tranquilo, o resto, não pode escrever do lado ali, mas ouvir bobagens teológicas pode, né? E ele usa então o termo, seja anátema. Esse termo é usado por um apelo a algum poder sobrenatural para infligir danos ou destruição a alguém ou de algum grupo. No entanto, esse texto ele está aliado ao fato de que o poder que infligirá dano ou destruição contra aqueles que pervertem o Evangelho é o poder de Deus. Deus é contra aquele que perverte o Evangelho. Podem até parecerem prósperos e andarem, mas Deus é contra. Significa que não apenas a mensagem, quanto o mensageiro de tal afronta, está destinado à destruição. O adjetivo significa ainda que tanto esse tipo de mensagem, quanto o seu mensageiro, devem ser entregues à destruição que vem da parte de Deus. Isso é muito mais sério do que simplesmente considerar uma mensagem que precisa ser rejeitada. Esse termo sugere a gravidade de deturpar ou acrescentar ao Evangelho quaisquer aspectos que estejam desligados com a mensagem de Cristo. Esses desvios e seus pregadores, diz Paulo, devem ser entregues à destruição, ao julgamento eficaz de Deus, anátema a partir de Deus. E essa palavra ela aparece 6 vezes no Novo Testamento e sempre com esse caráter negativo, nunca positivo. É algo marcado com essa etiqueta, alguma coisa que seja marcado com essa etiqueta de anátema, é algo que deve ser evitado, execrado, amaldiçoado, destruído, rejeitado, porque Deus não está a favor.
O que sugere aqui aos leitores da carta de Paulo lá aos Gálatas, que estivessem tentados a fazer tais devidos, a que pensassem sobre isso com muita seriedade e que, por temor a Deus, voltassem ao correto ensino do Evangelho de Cristo. William Hendricks sustenta, para finalizar, o maldito anátema de Paulo não é mero desejo, e sim uma invocação efetiva. O apóstolo, como representante plenamente autorizado de Cristo, está pronunciando maldição sobre os judaizantes que estavam cometendo o terrível crime de chamar o verdadeiro evangelho de falso e de substituir o evangelho verdadeiro e salvífico por um evangelho destrutivo e perigoso, que estavam arrastando as pessoas para longe da graça de Cristo. Concluindo, portanto, irmãos, com três aplicações para nós. Primeiro, não seja um cristão que se acostume com a superficialidade doutrinária. Não seja um cristão que se acostume com a superficialidade doutrinária. Saiba conhecer as doutrinas básicas do Evangelho e se apegue incondicionalmente a elas para não ser iludidos por falsos ensinos. Mas isso, como disse hoje na escola dominical, não vem por osmose. A Bíblia aberta lá em casa, no Salmo 90, não vai fazer nenhuma diferença. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso anotar, como o irmão está anotando e outros, porque eu esqueço. E eu preciso lembrar e preciso conferir isso que o pastor Natas está dizendo. Não posso me acostumar em receber tudo mastigado. Eu preciso julgar, eu preciso verificar. Não seja um cristão que se acostume com a superficialidade doutrinária. Segundo, verifique suas convicções e confiança no Evangelho. Avalie sua condição. Peça a Deus que esclareça sua mente e lhe dê essa capacidade para julgar os desvios do Evangelho de Cristo e os guie para colocar toda a sua confiança na graça de Cristo. Façam isso. E terceiro e último, seja mais criterioso com aquilo que você ouve em nome de Deus. Não se deixe iludir, mas para isso é necessário que você, como disse, confira na Bíblia o que está sendo ensinado. Não aceite qualquer mensagem, por mais espetacular que for o seu modo de anúncio. Lembre-se que Satanás tem um objetivo claro e definido, que é tentar enganar, ludibriar, falsificar e até imitar aquilo que é divino. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo Evangelho da graça. Obrigado porque ele nos encontra e nos encontrou no passado e nos encontra diariamente através da leitura da Bíblia Sagrada, a fonte primária de nossa fé, e também através dos demais escritores comprometidos com a Bíblia, os livros que nos ajudam a entender mais as doutrinas, entendermos mais a graça, a justificação, a santificação, a comunhão, a união mística com o Senhor. Enfim, ó Pai, nos ajuda a entender essas coisas. Quando a gente ouvir alguma palavra, algum assunto que a gente não entendeu, que a gente anote ali, Pai, para a gente pesquisar, buscar conhecimento, entendermos mais a nossa fé e sermos livres, ó Pai, e livrarmos outras pessoas das garras do farisaísmo, do judaísmo, dos judaizantes, daqueles que querem diminuir a mensagem do Senhor, querem colocá-la como sendo algo de menor importância. Tem misericórdia de nós que aqui estamos e misericórdia daqueles com os quais nós temos contato, nós que fomos salvos pela graça de Cristo, que nós possamos passar com fidelidade essa mensagem aos demais que não conhecem essa graça, que seja uma mensagem libertadora, uma mensagem que nos faça caminhar com Cristo. Nós não vamos conseguir sozinhos, por isso vamos sair daqui hoje tendo a certeza de que Cristo está conosco,
nos ajudando, nos fortalecendo, para que nós possamos fortalecer outros. Oramos assim em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.